Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal do Renato Falzoni e eu vou fazer aqui alguns comentários em relação ao último vídeo. O primeiro comentário foi que eu não falei sobre a máscara cirúrgica. Eu não falei sobre a máscara cirúrgica por alguns motivos. O primeiro é que eu não tenho a máscara cirúrgica, né? O segundo é porque, apesar da pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia ter dito que a máscara cirúrgica tem uma certa efetividade, e com certeza tem, principalmente ela impede do vírus se espalhar e também ela impede, em alguma certa porcentagem, de você pegar. Mas ela tem uma efetividade inferior à PFF2 e às N95. Então, a própria OMS confirma que a N95, a PFF2, é a máscara que realmente, é o respirador que realmente providencia uma proteção efetiva. Por que então você, o cidadão comum, não deveria usar? Na visão deles, a maioria desses médicos, e ele vem de uma escola coletivista. Na visão deles, o objetivo é minimizar o número de mortes estatisticamente e principalmente minimizar o número de mortes de médicos, pois os médicos, teoricamente, seriam então uma peça mais importante nesse xadrez coletivista. Agora, o cálculo que você tem que fazer como indivíduo é: qual máscara vai me proteger de maneira mais efetiva? Essa máscara realmente é a N95. O segundo comentário, e também um pouco nessa linha, foi que o pessoal ficou bravo, que eu falei assim, o problema é deles, né? Me referindo que se a gente achar a máscara N95 tem que comprar, porque quem deve proteger a própria vida é o médico. E eu considero que os médicos são os verdadeiros heróis nessa batalha. Agora, ele não pode querer que eu sacrifique a minha vida em nome da falta de preparação dele. Por que os hospitais não têm máscara N95? Porque era papel do diretor do hospital ter um estoque estratégico de máscaras para os seus funcionários. E o mais grave, eu vou ler uma reportagem aqui. A Anvisa rebaixa o nível de segurança exigido para EPIs, de 3 de abril. É uma nota aqui da Associação Médica Brasileira, AMB. A Anvisa publicou nesta terça-feira, 31/3, uma atualização da norma técnica 04/2020. O texto rebaixa, sem justificativa científica, o nível de proteção contra o coronavírus indicado para que médicos e outros profissionais de saúde. Ou seja, como está faltando equipamentos de proteção, a Anvisa rebaixa as exigências de equipamento de proteção, deixando os médicos expostos. A AMB continua. Com isso, na prática, os médicos brasileiros não podem mais exigir dos gestores a máscara N95, que no Brasil é a PFF2, para o atendimento de pacientes infectados ou com suspeita de infecção. O governo brasileiro está pedindo para que os médicos façam procedimentos extremamente perigosos sem equipamento de segurança. A Anvisa, sem justificativa científica nenhuma, sem estudo, simplesmente rebaixa a exigência. E a AMB termina aqui. Ante ao exposto, a AMB exige que a Anvisa proceda à imediata suspensão ou revisão deste documento, dado o elevado risco que gera para os médicos. Ou seja, quem é médico e continua atendendo no Brasil hoje é herói. É herói, porque ele está se expondo por falta de EPI. O governo não se preocupa nem com a vida dos próprios médicos. Você acha que ele se preocupa com a sua vida? Agora, se isso não é justificativa para fechar Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, Ministério da Orgia de Gasto Público, e as pessoas que hoje pedem para que você não use uma N95 e sacrifique a sua vida, são as mesmas que antes defendiam os gastos com inutilidades em estádio de futebol, que defendiam o gasto de 1,4 bilhões no estádio Mané Garrincha, que está ali abandonado. Nem para hospital de campanha serve. Porque de que adianta o hospital de campanha se o médico não tem uma máscara? Com 1,4 bilhões, o governo federal brasileiro poderia ter um estoque de centenas de milhões de máscaras cirúrgicas, centenas de milhões de luvas, dezenas de milhões de N95, PFF2, milhares de respiradores. Então, com o custo de um estádio de futebol, era possível ter
um estoque estratégico para todos os médicos do Brasil, enfermeiros, auxiliares, assistente social. Era para todo mundo ter máscara sobrando. Não faltaram alertas de que uma epidemia já estava atrasada. Tivemos vários alertas com o Ebola, com as outras gripes, gripe suína, gripe mexicana, gripe de Hong Kong. Então, essa gripe chinesa agora não é novidade nenhuma. Não veio como surpresa. Desde Bill Gates até todo mundo que estuda pandemias, epidemias, os infectologistas, todos eles sabiam que mais cedo ou mais tarde teríamos uma pandemia. Isso é uma consequência lógica do mundo globalizado que a gente tem hoje. O Estado falhou, o governo falhou, o SUS falhou, a ABIN falhou, o Exército falhou, e agora eles vêm pedir para que você sacrifique sua vida, corra um risco desnecessário. Você deve primeiro pensar na sua vida, na sua proteção. E como diz a OMS, a N95 é a máscara adequada para ir em lugares contaminados. E o supermercado hoje é o lugar mais contaminado que tem. É um lugar que as pessoas não têm como não ir. Eu vou te falar que um supermercado hoje deve ter um índice de contaminação semelhante a um hospital, a uma sala de espera de um pronto-socorro. Então como é que o governo brasileiro não tem 600 milhões de máscaras em estoque, já que máscara cirúrgica não vence? Então as pessoas que hoje estão reclamando, não, você não devia usar, são os mesmos coletivistas que estavam apoiando gastos aí com cultura, com estádio de futebol, dizendo que não se faz Copa do Mundo com hospitais. Um bacanal com a verba pública. Um chamando de gripezinha, o outro falando que não se constrói, não se faz Copa do Mundo com hospitais. Agora o problema é de vocês. E o indivíduo é que tem que ir lá e se defender, se proteger, comprar N95. É fundamental que você defenda a sua vida, a da sua família, e que não se sacrifique em nome de uma entidade abstrata aí. Porque se você, de repente, inclusive, vê essas máscaras à venda e não compra, quem garante que quem vai comprar essa máscara é um médico? Já está ali na loja de material de construção? Mais ainda, veja, eu já tinha algumas máscaras de proteção individual. Em janeiro, graças ao alerta de alguns sites, eu falei, nossa, epidemia na China, em janeiro eu já fui lá e comprei mais algumas. Depois, em fevereiro, o pessoal começou a falar, não, isso aqui tá grave. Eu fui lá e comprei mais. Aí, em março, eu consegui comprar um terceiro lote de máscaras. Então, se em janeiro, eu que sou um Zé Mané, não sou da ABIN, não sou do Departamento de Inteligência do Exército Brasileiro, não sou do Departamento de Casa Civil, não sou do Ministério da Saúde. Em janeiro eu fui lá e encomendei máscara. Por que o Ministério da Saúde não encomendou máscara em janeiro? Em janeiro já estava óbvio que tinha um vírus novo circulando pelo mundo. Nessa época o OMS estava falando para você não usar máscara. Tinha trend aí mandando se abraçar chinês. Então agora as pessoas têm que assumir responsabilidade pelos seus atos. E você tem que assumir responsabilidade pela sua família, proteger a sua família. Se você não achar uma N95, você usa uma PFF1. Se você não achar PFF1, você usa uma máscara de pano. Se você não achar uma máscara de pano, você amarra um melita na sua boca e põe uma bandana por cima. Agora, se você achar N95, você compra. Tem gente que acha que não deveria ter Copa do Mundo, ótimo. Tem gente que acha que tem. Sabe? Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, o que eu acho é que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora, tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. Esse foi o canal do Renato Falzoni. Obrigado.